Existe um comportamento que é considerado normal, respeitável, até inteligente, mas que na prática impede qualquer crescimento financeiro real. E o mais curioso é que ele não está na pobreza, ele não está na falta de oportunidade, ele está justamente na classe média, na vida organizada, na vida estável, na vida que, por fora, parece estar dando certo. Porque esse comportamento não parece um erro, ele parece responsabilidade, ele parece maturidade, ele parece exatamente o tipo de decisão que qualquer pessoa sensata tomaria. E é justamente por isso que ele é tão perigoso, porque quanto mais você tenta fazer o certo, mais você reforça um padrão que te mantém no mesmo lugar, sem crise, sem colapso, mas também sem crescimento. Tem um conceito muito conhecido no livro Pai Rico, Pai Pobre, que explica isso de forma simples. A classe média vive tentando parecer rica, enquanto os ricos vivem tentando ficar ricos. E quando você para pensar nisso com calma, percebe que isso não tem nada a ver com aparência, tem a ver com prioridade. A classe média direciona sua renda para sustentar um padrão de vida confortável, aceitável e que transmite estabilidade, enquanto quem constrói riqueza de verdade direciona sua renda para aumentar sua capacidade futura. E isso muda completamente o jogo, porque não é sobre quanto entra, é sobre o que você decide fazer com o que entra. Pense em uma situação extremamente comum. A pessoa começa a ganhar um pouco melhor, nada absurdo, mas já suficiente para organizar a vida. E aí ela faz o que todo mundo considera certo. Troca o carro por um melhor, assume uma casa um pouco maior, compra coisas que antes não podia, começa a viver um padrão mais confortável. E tudo isso parece progresso. Só que, na prática, aconteceu uma troca silenciosa. Ela trocou margem por obrigação. Ela trocou liberdade por compromisso. Porque aquele dinheiro que antes poderia construir algo, agora já chega com destino definido. E isso muda completamente a trajetória. O vício da classe média não é gastar mal, é se comprometer cedo demais, com um padrão que precisa ser mantido. É transformar renda em obrigação, antes de transformar renda em crescimento. E isso cria um efeito muito específico. A pessoa não quebra, mas também não evolui. Ela entra num ciclo, onde tudo precisa continuar funcionando. O carro precisa ser pago, a casa precisa ser mantida, o padrão precisa ser sustentado, e qualquer mudança vira risco. Qualquer tentativa de crescer exige abrir mão de algo que já está consolidado. E é aí que muita gente trava. Existe uma ideia muito forte do Morgan Housel que ajuda a entender isso. Riqueza é o que você não vê. E isso vai completamente contra o comportamento mais comum, porque a maioria das pessoas transforma tudo em algo visível. O carro é visível, a casa é visível, o padrão de consumo é visível, mas o que realmente constrói liberdade não aparece. Reserva não aparece, investimento não aparece, margem não aparece. E quando você prioriza o que é visível, você sacrifica exatamente o que poderia te dar tranquilidade no longo prazo. Quem constrói riqueza de verdade faz o oposto. Atrasa o conforto visível, segura o padrão, evita compromissos que prendem a renda, porque entende uma coisa que não é intuitiva. Liberdade vem antes do conforto. Enquanto uma pessoa usa o aumento de renda para melhorar o estilo de vida, a outra usa o aumento de renda para melhorar a estrutura de vida. E no começo, a diferença é quase invisível, mas com o tempo, ela se torna gigantesca. Você pode ver isso em situações simples. Duas pessoas ganhando o mesmo valor. Uma já está completamente comprometida. Cada aumento de renda já tem destino, já está previsto, já está gasto antes mesmo de entrar. A outra ainda tem margem, ainda tem espaço, ainda consegue direcionar uma parte da renda para construir algo. Depois de alguns anos, a diferença entre elas não parece lógica, mas ela é completamente explicável. A classe média vive em um lugar curioso. Ela não está quebrada, mas também não está crescendo. Ela vive em um nível confortável o suficiente para continuar e limitado o suficiente para não evoluir. E isso cria uma sensação estranha. A vida não desanda, mas também não avança. E com o tempo, isso começa a pesar. A saída não é parar de gastar, e também não é viver de forma extrema. A saída é mudar a ordem das coisas. Antes de melhorar o padrão, você precisa garantir crescimento. Antes de assumir compromissos, você precisa criar margem. Antes de transformar renda em obrigação, você precisa transformar parte dela em liberdade. Isso pode começar pequeno, mas precisa existir. Porque sem isso, todo aumento de renda vira apenas manutenção de um estilo de vida mais caro. No final das contas, o que trava a maioria das pessoas não é falta de dinheiro,
é comportamento. É seguir um padrão que todo mundo considera normal, sem perceber que esse padrão não leva para onde você quer chegar. Porque crescimento financeiro de verdade não é sobre parecer bem, é sobre construir algo que funcione mesmo quando ninguém está vendo. E isso quase nunca é óbvio, e quase nunca é confortável, mas é o que no longo prazo faz toda a diferença. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma parte disso fez sentido para você. E não precisa ser tudo. Às vezes é só um detalhe, uma pequena mudança de percepção, que já começa a mudar a forma como você enxerga o próprio dinheiro. E é assim que começa. Não é com uma virada radical, não é com uma decisão perfeita, é com um ajuste, com algo simples, que você decide fazer diferente a partir de agora. Então não tenta consertar tudo de uma vez. Escolhe um ponto, só um, e começa por ele. Porque quando você muda um padrão, o resto começa a se alinhar. E isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, tem um outro que complementa muito bem essa ideia. Eu mostro como o dinheiro não vai embora em decisões grandes, mas no automático do dia a dia. E quando você junta isso com o que a gente viu aqui, tudo começa a fazer mais sentido. Se você ainda não assistiu, vale a pena ver depois desse, porque os dois juntos mudam completamente a forma como você enxerga o seu dinheiro, um degrau por vez.